Vamos então ter uma mensagem hoje em que nos queremos basear em dois livros. eh, Um do Antigo Testamento, que é no livro de Provérbios, capítulo 31, e depois também iremos fazer referências a Lucas, capítulo 1 do Novo Testamento. Portanto, iremos ler alguns versículos do Antigo Testamento, Provérbios 31, e também alguns do Novo Testamento em Lucas, capítulo 1. Se quiserem, apesar de ser ali apresentado, quem quiser seguir na sua Bíblia, Provérbios 31 e Lucas, capítulo 1. Muito bem. Hoje o tema da nossa mensagem tem a ver com as mães e o título é A Mãe Aprovada pelo Senhor. A Mãe Aprovada pelo Senhor. Uma boa mãe não é obra do acaso. Podemos pensar que sim, mas uma boa mãe não é obra do acaso. Mãe faz parte do grande conjunto de virtudes da mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor tem muitas virtudes, muitas capacidades, muitos propósitos e objetivos na sua vida, e um deles, dessa mulher que teme ao Senhor, é também ser uma boa mãe. Uma coisa é ser mãe e outra coisa bem diferente é ser uma mãe aprovada pelo Senhor. Nem todas as mães são louvadas pelo Senhor, nem todas as mães, ou seja, mulheres que deram à luz filhos, nem todas as mães são aprovadas pelo Senhor. E porquê é que nós dizemos isto? Porque nenhuma mãe é apenas mãe. Ela não tem apenas a função de dar à luz. Antes de ser mãe, ela é o quê? Uma mulher. E como toda a mulher, ser mãe é uma função entre muitas outras que Deus lhe tem designado. Portanto, ser mãe não é apenas a única função que Deus deu a uma mulher. E quando nós lemos em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Não diz ali a mãe que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor. Essa sim será louvada. E nós já vamos ver porquê. Esta questão é muito relevante para nos ensinar e para nos instruir sobre o pensamento de Deus acerca da mãe que Ele espera que toda a mulher seja. Embora nós saibamos que nem todas as mulheres vão ser mães. Nem todas as mulheres, muitas vezes, podem ser mães. Então, em primeiro lugar, e nós vamos ver isso, sobre o tema mãe aprovada pelo Senhor. Qual é? Qual é a mãe que é aprovada pelo Senhor? Em primeiro lugar, a mãe que Deus aprova é uma mãe que teme ao Senhor. A mãe do tipo de Deus faz parte desse conjunto de mulheres que temem ao Senhor. Eu aqui, além de este versículo mostrar bastante bem, enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Eu queria só ler aqui também em em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, onde vamos ver algumas qualidades que estão além do temer ao Senhor. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que Deus quer numa mãe é que ela seja uma mãe que teme ao Senhor.
Porque ao ser essa mãe, ela vai fazer tudo mais que é necessário na sua vida como mulher, na sua vida como mãe, em relação aos seus filhos, em relação ao seu marido, em relação ao mundo onde ela vive. A mulher que teme ao Senhor. O que é que quer dizer temer a Deus? A mulher que teme ao Senhor, ou o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus quer dizer essencialmente crer nele, confiar nele, aprovar, respeitar, praticar as suas leis, os seus princípios, os seus mandamentos. Temer ao Senhor é andar, é viver nos seus caminhos. E ao temer ao Senhor, além disso, essa mulher, essa mãe que teme ao Senhor, também tem as boas qualidades de mãe. Um conjunto de virtudes que Deus louva, um conjunto de virtudes que Deus aprova. E nós vamos ver alguns deles, é claro, podíamos ver muitos mais, mas aqui em Tito, capítulo 2, está na página 1302, vamos ver algumas dessas virtudes da mãe que Deus aprova. Sem deixar de recordar, em primeiro lugar, a mãe que Deus aprova teme ao Senhor, ou seja, ela é crente, ela é uma filha de Deus, ela exerceu a sua fé em Jesus Cristo, ama a Deus, ama os seus caminhos, ama a palavra de Deus. E depois, vejam o que mais diz sobre as virtudes dessa mãe. Aqui em Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem a seus maridos, a amarem a seus filhos, portanto são mães, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Temos aqui então um conjunto de virtudes que Deus aprova e que Deus determina para a boa mãe. Ela ama o seu marido, ela ama os seus filhos. Este é o amor do tipo de Deus, porque Deus nos ama também como seus filhos. Vejam, amar os nossos filhos mostra aquilo que Deus é também, um pai que ama os seus filhos. É uma mãe, mulher sábia e prudente. Vejam, por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Portanto, a mãe que Deus aprova teme ao Senhor. Sabe, vejam aqui, Tito mostra isso, sabe agir com discernimento, cuida do que é melhor para todos no seu lar. Ela pensa no marido, ela pensa nos seus filhos, além de pensar também em si mesma. Ao contrário desta mãe que Deus aprova, temos, por exemplo, exemplos na Bíblia de mães que não eram boas mães. Temos, por exemplo, o péssimo exemplo de Rebeca. Rebeca pensava, sobretudo, e pensava muito mais num dos seus 2 filhos, que era Esaú. Mas não, ela, a boa mãe, ama todos os seus filhos. É uma mulher casta, mãe e mulher fiel, como diz aqui Tito, no capítulo 2, versículo 4. Sabe que o seu marido, a sua família, depositaram nela a honra do seu nome e o futuro dos seus filhos. É também, como diz aqui, uma boa dona de casa. Significa que ela sabe, que ela tem consciência,
que tem um lar, tem uma casa, tem uma família para cuidar. Em primeiro lugar, a mãe que Deus aprova é uma mãe e uma mulher que teme ao Senhor. Em segundo lugar, também, ser mãe é a mãe do tipo de Deus que compreende a altura e o valor da posição que Deus lhe deu. E aqui vamos para Lucas, capítulo 1, onde nós vamos ver a altura em que o anjo foi anunciar a Maria que ela ia ser mãe. Agora vamos pensar nesta mulher, Maria, que também foi mãe. E lá no capítulo 1, versículo 30 e 31, nós lemos assim: o anjo diz a Maria: disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Maria, não temas, vais dar à luz um filho. Este foi o anúncio do anjo a Maria. Ninguém dará importância a uma coisa se, em primeiro lugar, não entender o valor dessa coisa. Nós podemos ter uma coisa muito valiosa na nossa mão, mas se nós não conhecermos o valor que aquilo tem, não lhe vamos dar importância. E se a mãe não compreender a elevada posição que ela tem, que é uma posição única, ela, de ser mãe, ela não poderá dar o valor necessário a esse ofício que é requerido de uma mãe. A mãe é a única pessoa que pode gerar um filho. Deus criou o homem e a mulher, mas a mulher é a única pessoa que pode, no seu ventre, gerar um filho. E é isso que está aqui a dizer o anjo a Maria. Maria, não temas, vais dar à luz um filho. E se nós pudéssemos compreender, vejam, muitas mães, se elas recebessem esta notícia, aquelas que anseiam ter um filho e não conseguem, mas se elas ouvirem, vais ter um filho, elas vão dar um valor, uma importância a essa notícia, a esse acontecimento que irá ocorrer de uma maneira única. Portanto, nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, que Deus criou a mulher com esse propósito, com esse objetivo, essa capacidade única de ser uma mãe. Portanto, a mãe que Deus aprova é aquela que teme a Deus e é aquela que compreende o valor e a importância que é ser uma mãe. A sua elevada posição no mundo, que é única. Em terceiro lugar, ser uma mãe que serve esse propósito. E temos aqui também em Lucas capítulo 1, versículo 38. Ela ouve a notícia e diz: disse-lhe então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ser uma mãe que serve. Então, a mãe do tipo de Deus aceita essa tarefa que é de ser uma mãe com tudo o que implica ser mãe. Tudo aquilo que acarreta essa missão de ser uma mãe. E por isso ela diz aqui, Maria, vais dar à luz um filho. Oh, mas eu não quero ser mãe. Não quero, nunca pensei nisso, nem estou preparada para isso, ser mãe. E ser mãe é uma coisa muito complicada. Não. Ela não aceitou a tarefa de ser mãe. Não é? O que é que ela diz? Está aqui. Eis aqui a serva do Senhor para levar avante essa missão de ser mãe e ser a mãe do Filho de Deus, que era o que estava aqui a ser anunciado. Então,
a compreensão dessa elevada posição levou Maria, aqui a futura mãe de Jesus, a aceitar incondicionalmente a sua tarefa. Eis aqui a serva do Senhor. Porque existe muita diferença entre aceitar alguma coisa e receber essa coisa. E esta verdade pode ser evidenciada na vida de muitas mulheres. Há muitas mães que têm recebido a bênção de ser mãe. Mas isto não quer dizer que aceitam o ofício de mãe. Porquê? Por exemplo, uma gravidez indesejada, uma gravidez inesperada, em que muitas acabam rejeitando a realidade de serem mães. Outras não queriam ser mães, desprezam seus filhos, enfim, receberam a bênção de ser mãe, mas não aceitaram, não querem. Nenhuma mulher será uma boa mãe, então, se ela não aceitar a honra desta tarefa maravilhosa como uma oportunidade linda de servir a Deus. E ela deve então dizer a essa mãe: eis aqui a tua serva, seja feito segundo a tua vontade. Eu quero ser mãe e vou assumir esse papel e quero ser uma boa mãe. E nós vamos ver aqui como é que Maria aceitou essa tarefa, essa disponibilidade para ser mãe. Em primeiro lugar, ela aceitou prontamente a oportunidade quando lhe foi revelado aquilo que estava para ocorrer. Aceitou a oportunidade dada por Deus. Em segundo lugar, aceitou verbalmente. Ela disse que sim, que aceitava. E aceitou espiritualmente, numa oração de fé que ela fez, quando em Lucas 1, 46 e 47, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, por ser a mãe do futuro, daquele que iria nascer, que era o Filho de Deus. Então ela aceitou, glorificando a Deus pela bênção recebida e alegrando-se na tarefa que ela iria desempenhar de ser mãe. Uma tarefa tão grande. E assim deve ser qualquer mãe que é aprovada pelo Senhor, que é ter este papel e a bênção de ser mãe. Infelizmente, o que é que nós estamos a ver cada vez mais na nossa sociedade? É mais difícil, cada vez mais difícil, as mulheres aceitarem este papel. E esta bênção tão importante de ser mãe. Porquê? Porque com aquilo que se diz que é a evolução, a civilização está a evoluir, entre aspas. Mas vemos uma sociedade cada vez mais mundana, busca mais os prazeres, busca mais a felicidade fora da vontade de Deus. E o papel de mãe é pensado, bom, se eu vier a ser mãe, mas isto tem que ser lá muito para a frente. Agora quero ainda viver a vida. Então o papel de mãe é muitas vezes rejeitado, muitas vezes mal cumprido, por causa dos valores do mundo que nos rodeiam e que muitas vezes cegam as mentes e os propósitos de uma família. Recordemos aquilo que o Senhor Deus nos diz logo no início, no livro de Gênesis. E isso é tão importante que a primeira mulher, quando ela foi mostrada a Adão, ele chamou-lhe logo mulher. E depois ganhou um nome dado por Adão, Eva, que quer dizer mãe da vida, mãe de todos os viventes. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e capítulo 3, versículo 20. Em quarto lugar,
aqui tomando ainda o exemplo de Maria, as mães devem entender claramente que não basta ser mãe, é preciso ser uma boa mãe. Porque ela temia a Deus, Maria, ou seja, era uma crente, temia ao Senhor, temia as leis e os mandamentos do Senhor. Qual foi a primeira coisa que Maria fez com o seu menino, como mãe? A primeira coisa. O seu primeiro passo foi de apresentar o seu bebê, Jesus, ao Senhor, ou seja, agradecer ao Senhor por ele e entregá-lo aos cuidados de Deus. O primeiro lugar a que Maria levou o seu filho foi ao templo. Hoje, às vezes, é o último lugar onde as mães levam os seus filhos. Primeiro levam-nos a meio mundo e, por fim, levam-no também à casa de Deus, à igreja, à escola dominical, que é o lugar apropriado para as crianças. Mas Maria, como uma boa mãe, o primeiro lugar onde ela levou o seu menino foi à casa de Deus. Também ela soube segurar o seu filho quando era preciso, soube retê-lo, mas soube também soltá-lo quando chegou a hora para isso. E a boa mãe precisa também, com a sua sabedoria, de aprender da parte de Deus e da palavra de Deus, a reter, a segurar, a guardar com firmeza o seu filho, educá-lo, guiá-lo, corrigi-lo, saber dizer não com amor, porque isso é também um dever e uma obrigação da educação do seu filho. A pior coisa que uma mãe poderá fazer será soltar o seu filho cedo demais. Mas a mãe também precisa de aprender que vem a hora em que o seu filho, que ela educou, que ela criou, está pronto para a vida. E ela tem que o deixar sair e tem que repartir o seu filho já com vida ao seu redor, com sociedade, com outras pessoas, porque ele cresceu. E assim ele seguir o seu rumo na sua vida que Deus tem para ele. Há muitas mães que soltam os seus filhos quando deveriam retê-los. E há outras que querem segurá-los quando já os deveriam soltar e libertar para a sua vida no dia a dia. E ter também a boa mãe, que Deus aprova, ter um espírito de contentamento. Criar os seus filhos com alegria, esperar em Deus e a orientação de Deus nos momentos difíceis, saber orientá-los, ajudá-los com discrição, saber até sofrer nos momentos mais difíceis e complicados, sempre com os olhos postos no Senhor. E depois, em quinto lugar, a mãe que Deus aprova, além de ser esta mulher e mãe com um bom exemplo, será louvada. E por isso voltamos lá para Provérbios, capítulo 31, Provérbios 31, e nós lemos lá o quê? Que nos versículos 23, veja o que é que nós lemos, em Provérbios 31, 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Portanto, é a esposa e mãe que também cuida do seu marido. Depois também o versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas.
não apenas o seu marido a louva, não apenas ela é a mulher que Deus aprova também os seus filhos, como nós vemos aqui, também os seus filhos louvam a sua mãe por aquilo que ela foi e significou nas suas vidas. E por fim, será também a mãe que Deus aprova, a mãe que é do tipo de Deus, é aquela que tiver a sabedoria de Maria. E vamos ver alguns exemplos. Maria confessou a Jesus como seu Salvador. Essa é a mãe que Deus aprova. A mãe que teme ao Senhor e que crê em Jesus Cristo. Maria fez do seu lar um celeiro de filhos de Deus. Não apenas Jesus, que ela criou, mas depois vemos já lá no livro dos Atos dos Apóstolos a família de Maria, e um dos seus filhos veio a ser um líder da igreja, da primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Fez do seu lar um celeiro de filhos de Deus. Os seus filhos e irmãos de Jesus tornaram-se crentes, casados com mulheres crentes. Sabiam? Isso está em 1 Coríntios 9:5. Ora, escutem. Não temos nós o direito de levar connosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor? E Cefas? Então, é aqui, 1 Coríntios 9:5 está aqui a falar do ministério, dos líderes da igreja, e está lá, é o apóstolo Paulo que escreve a dizer: não temos nós o direito de levar connosco uma esposa crente, ou seja, de nos acompanhar na missão uma esposa crente, como também os demais apóstolos, também tinham esposas crentes, e os irmãos do Senhor. E Cefas, Pedro, também era casado. Aliás, Jesus até curou sua sogra de Pedro. Portanto, Maria foi essa mãe exemplar de Jesus, confessou Jesus como Salvador, fez do seu lar um celeiro de filhos de Deus, educou os seus filhos de uma maneira que eles vieram conhecer os caminhos do Senhor, e um dos seus filhos, irmão de Jesus, tornou-se líder da igreja. E este irmão, criado ao lado de Jesus no mesmo lar, confessou, foi Tiago, no capítulo 1, versículo 1, sou escravo, ou sou servo de Cristo. Em conclusão, irmãos, que maravilha é ser uma mulher, uma mãe aprovada pelo Senhor. Uma mãe e mulher que teme ao Senhor. Amém.